só, você passa a vida inteira fazendo a obra de Deus. Você canta, você prega, você ora, você evangeliza, você é uma pessoa que persevera, você não desiste. Você ora com perseverança, você insiste nas coisas de Deus, você passa por tribulações, por perseguições, passa por tudo que se pode imaginar. Você reconhece falsos profetas, falsos pregadores do evangelho e você expõe que eles são falsos pregadores, você expõe a verdade. De repente você percebe que fez tudo isso, mas te faltou o principal, te faltou o amor. Essa é a história da igreja de Éfeso. Hey guys, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer então a história da igreja de Éfeso. Essa igreja que aos olhos do mundo era simplesmente perfeita. Imagine só, uma igreja em que há perseverança, em que os membros estão trabalhando. Na verdade, nunca chegamos diante de um pastor e ele disse, olha, não tem nada que precisa ser feito, já tem todo mundo trabalhando. Não, porque sempre está faltando pessoas para trabalhar para a obra do Senhor. A verdade é que a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Então, muito pouco se fala sobre aqueles que estão trabalhando na obra. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja quase perfeita. Era uma igreja que trabalhava. Pensa, o pastor não podia reclamar dos membros. Olha, vocês não estão trabalhando, vocês não estão fazendo isso. Não, eles estavam. Eles estavam fazendo com excelência ainda. Faziam um trabalho bem feito. Só que eles não tinham a motivação certa. Eles não estavam mais sendo motivados pelo amor. Eles não faziam tudo aquilo porque eles amavam a Cristo, porque eles amavam a Deus. Mas as motivações deles estavam erradas. E esse é um problema muito grande que existe hoje na nossa igreja, que existe hoje no nosso meio. Muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo motivados errado. E isso, meus amigos, é um grande problema. Porque chega um ponto da sua vida em que a sua trajetória com Deus é só a respeito das obras que você apresenta a Ele. Uma vez eu ouvi uma frase muito forte que tocou muito no meu coração, que foi do Leonardo Gonçalves. Foi quando ele descobriu aquela doença toda que ele estava passando, que ele não ia conseguir continuar cantando, que estava começando, eu não sei muito bem, mas ele estava começando a desafinar muito. Então ele percebeu, né, esse problema e ele disse que ele se sentia como um pincel quebrado. Ele era um pincel com defeito. Ele não era mais útil para a obra de Deus. E eu nunca entendi muito bem, mas eu achei aquela frase um tanto egoísta, né? Como se tudo se baseasse no que ele podia fazer para Deus. Mas não é sobre isso. A verdade é que Deus colocou uma frase no meu coração essa semana que dizia: e se tirarem as obras, o que resta? Se a igreja de Éfeso parasse de fazer obras para Deus, não restava nada. Porque eles não tinham mais o amor, eles não tinham mais o relacionamento com Cristo. Se nos tirarem as nossas obras, se de repente a pessoa que cantava, acontece algo e ela perde a voz, ela perde a sua capacidade de fazer obras para Deus. E se de repente aquele pregador famoso, acontece uma tragédia e ele não consegue mais pregar, ou aquele que trabalhava limpando a igreja não consegue mais limpar, enfim. E se de repente você não puder mais fazer obras para Deus? Se de repente o teu trabalho não for mais necessário para Deus, o que é que vai te restar? Se tirassem as obras da igreja de Éfeso, não restaria nada, porque eles estavam firmados apenas naquilo que eles faziam e não no relacionamento que eles tinham com Deus. Eles haviam perdido o amor. A igreja de Éfeso era uma igreja à beira da perfeição. Eles tinham obras e boas obras. Trabalho, e não apenas um trabalho para Deus, mas um trabalho árduo na obra de Deus. Eles sabiam reconhecer mentiras. Eles não acreditavam nos falsos mestres, nos falsos profetas. Mas lhe faltava o amor. O trabalho de Deus não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E vejam só, né? Porque é uma linha tênue que divide entre trabalho de Deus e Deus. São duas coisas diferentes. E mais do que Cristo querer o teu trabalho na obra dele, Cristo, ele quer você. Cristo, ele quer o seu amor, um relacionamento contigo. Então não podemos basear a nossa vida com Cristo apenas no que nós fazemos para ele, porque isso não é o principal. Na verdade, as obras são importantes, são. Não despreze as obras, porque elas são importantes. As obras, afinal, elas mostram a nossa fé. A fé sem obras é morta. Mas as obras sem amor são obras mortas. Nós temos que saber, então, que
Cristo, ele tem que ser o principal, acima do que nós podemos fazer por Cristo, acima do que nós podemos apresentar a Cristo, tem que ser o nosso relacionamento com os nossos dons, os nossos conhecimentos, a nossa ortodoxia, tudo isso não tem valor nenhum se for feito sem amor. A intenção vale muito, vale tudo na verdade. Se a intenção do que nós estamos fazendo para Cristo é porque nós amamos a Ele, ou será porque é a rotina? Você vai na igreja porque você quer adorar a Ele, porque você quer louvar a Ele, porque você o ama, ou porque aquilo é uma rotina? Eu vou todo dia à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que você faz tudo isso que você faz? Por que você faz as obras? A intenção sua é o amor? A igreja de Éfeso, ela recebeu um chamado. Arrependa-se. Volte aonde caiu. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Infelizmente, nós sabemos que a igreja de Éfeso, assim como todas as outras igrejas, não existem mais. A cidade de Éfeso se foi, a igreja de Éfeso se foi, porque eles não ouviram a voz de Deus, porque eles não se arrependeram, porque eles não voltaram ao primeiro amor. Mas o que Cristo tem para nós hoje é o chamado, um chamado ao primeiro amor, um chamado ao que realmente importa, que não é o que nós oferecemos a Cristo, mas é o nosso amor, o nosso relacionamento com Ele. No último dia, alguns chegarão diante dele e dirão: eu preguei em teu nome, eu cantei em teu nome, eu orei, eu fiz tudo em teu nome. E Cristo olhará para essas pessoas e dirá: afasta de mim, porque eu nunca te conheci. Fazer obras para Deus sem conhecer o Deus da obra é inútil. Fazer as obras de Deus sem amar o que estamos fazendo é inútil. Fazer a obra de Deus por rotina, por talvez algum benefício próprio, é inútil. A motivação tem que ser o amor. Lembre-se, a igreja de Éfeso, aos olhos humanos, aos parâmetros humanos, era perfeita. Mas para Deus, faltava o amor. Então, assim como o Senhor disse à igreja de Éfeso, Ele diz para nós hoje: arrependa-se e volta. Volta ao início, volta quando você fazia tudo com amor, sabe? Quando o seu coração ardia em chamas de amor por Cristo. Hoje nós fazemos as coisas tão, sabe, apenas por fazer. E eu digo isso não apenas para você, eu digo isso para mim também. O Senhor, Ele falou muito quando me disse: e se tirarem as obras, o que vai restar? E se nós não pudermos mais fazer as obras para Deus? E se de repente o nosso trabalho ele for inútil? O que é que vai restar? Tem que restar um relacionamento com Ele. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Agradeço a todos que assistiram até aqui e em breve estarei trazendo as outras